Ano Bíblico 2022. Hoje, 24 de fevereiro. Parabéns a você que está seguindo firme no estudo, na leitura do Ano Bíblico, da Palavra de Deus. Nós hoje estamos começando o 5º livro da Bíblia, o livro de Deuteronômio, que quer dizer Segunda Lei. Este livro é o 5º livro de Moisés da série Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é o momento em que o povo de Deus está muito perto da terra prometida e Moisés, por ordem do Senhor, está relembrando ao povo todos os pontos da lei e da aliança que existe entre eles e Deus. Na primeira parte, do capítulo 1 até o final do capítulo 4, Moisés lembra ao povo tudo que Deus tem feito por eles até ali, desde a saída do Egito e durante os 40 anos de peregrinação no deserto. Nada lhes faltou de roupa, comida, água e amparo emocional. O Senhor cuidou deles de maneira integral. Na segunda parte do capítulo 4, versículo 44, até o capítulo 29, verso 1, temos uma exposição clara sobre as consequências da obediência e da desobediência. O Senhor tomou o cuidado de deixar muito claro para o povo de Israel o que aconteceria em cada uma das situações, mas não lhes impôs nada. Eles precisariam escolher que caminho seguiriam, se seriam fiéis ou infiéis. Na terceira parte do capítulo 29, verso 2, até o capítulo 30, verso 20, os israelitas são chamados para ter um compromisso profundo com Deus. Não deveria haver fidelidade de apenas um lado. O povo precisaria fazer a sua parte para que o Senhor continuasse a cuidar deles. Na quarta e última parte do capítulo 31, verso 1 até o 34, verso 12, vemos a transição da liderança de Moisés para Josué. É algo público, que tem a bênção de Deus e de Moisés. Vemos que a continuidade deste grande projeto se dá sob a liderança de alguém que era referência desde o começo e que naturalmente seria respeitado pelo povo. Deuteronômio, capítulo 1. Estas são as palavras ditas por Moisés a todo o Israel no deserto, a leste do Jordão, na Arabá, defronte de Zuf, entre Parã e Tofel, Labã, Hazerote e de Zaabe. Em 11 dias se vai de Horebe a Cádiz Barneia pelo caminho do monte Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e em Edrei derrotou Og, rei de Bazã, que habitava em Asterote. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe: Vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Levantem acampamento e avancem para a serra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos na Arabá, nas montanhas, na Zefelá, no Neguebe, ao longo do litoral, à terra dos cananeus e ao Líbano, até ao grande rio, o Eufrates. Ponham esta terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. Naquela ocasião eu lhes disse: Não posso levá-los sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe, conforme lhes prometeu. Mas como poderei levar sozinho os seus problemas, as suas cargas e as suas disputas? Escolham homens sábios,
criteriosos e experientes de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei sob chefes de vocês. Vocês me disseram que essa era uma boa proposta. Então convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10, além de oficiais para cada tribo. Naquela ocasião ordenei aos juízes de vocês: atendam às questões de seus irmãos e julguem com justiça, não só as questões entre os seus compatriotas, como também entre os israelitas e um estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Naquela ocasião eu lhes ordenei tudo o que deveriam fazer. Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a serra dos amorreus, passando por todo aquele imenso território, o terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cades-Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à serra dos amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse. Não tenham medo, nem se desanimem. Vocês todos vieram dizer-me: mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região, com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Vocês, contudo, não quiseram ir, e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte, mais alto do que nós. As cidades são grandes, mas têm muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, como fez no Egito, diante dos seus próprios olhos. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, para procurar lugares para vocês acamparem e para mostrar-lhes o caminho que vocês deviam seguir. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e eu darei a ele e a seus descendentes a terra que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse: você também não entrará na terra. Mas o seu auxiliador Josué, filho de Nun, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. Mas as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Eu a darei a eles, e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e lutaremos, conforme tudo que o Senhor, o nosso Deus, nos ordenou.
Cada um de vocês preparou-se com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: diga-lhes que não subam nem lutem, porque não estarei com vocês. Vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Eu lhes disse isso, mas vocês não me deram ouvidos. Rebelaram-se contra o Senhor e com presunção subiram a região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram e perseguiram como um enxame de abelha e os arrasaram desde Seir até Hormá. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor, nem lhes deu atenção. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. Deuteronômio, capítulo 2. Então demos meia volta e partimos para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. E por muitos anos caminhamos em redor dos montes de Seir. Então o Senhor me disse: vocês já caminharam bastante tempo ao redor destas montanhas, agora andem para o norte. E diga ao povo: vocês estão passando pelo território de seus irmãos e descendentes de Esaú, que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado. Não os provoquem, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, nem mesmo o espaço de um pé. Já dei a Saul a posse dos montes de Seir. Vocês lhes pagarão com prata a comida que comerem e a água que beberem, pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não lhes tem faltado coisa alguma. Assim passamos ao largo de nossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Saímos da rota da Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e fomos pela rota do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não perturbem os moabitas, nem os provoquem à guerra, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, pois já entreguei a região de Ar aos descendentes de Ló. Antigamente os Emins habitavam nessa terra. Era um povo forte e numeroso, alto como os Enaquins. Como os Enaquins, eles também eram considerados refaíns, mas os moabitas os chamavam Emins. Também em Seir antigamente habitava os Oreus, mas os descendentes de Esaú os expulsaram, os exterminaram e se estabeleceram no seu lugar, tal como Israel fez com a terra que o Senhor lhe deu. Agora, levantem-se, atravessem o vale de Zered. Assim atravessamos o vale. Passaram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cades-Barneia até quando atravessamos o vale de Zered, até que pereceu do acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor caiu sobre eles e por fim os eliminou completamente do acampamento. Depois que todos os guerreiros do povo tinham morrido, o Senhor me disse: vocês estão prestes a passar pelo território de Moabe, pela região de Ar, e vão chegar perto das fronteiras dos Amonitas. Não sejam hostis a eles, pois não darei a vocês parte alguma na terra dos Amonitas, pois eu a entreguei aos descendentes de Ló. Essa região também era considerada a terra dos Refaíns, que ali habitaram no deserto. Os Amonitas os chamavam Zanzumins. Eram fortes, numerosos e altos como os Enaquins. O Senhor os exterminou e os Amonitas os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar. O Senhor fez o mesmo com os descendentes de Esaú, que viviam em Seir, quando exterminou os Oreus diante deles. Os descendentes de Esaú se expulsaram e se estabeleceram em seu lugar até hoje. Foi o que também aconteceu aos Aveus, que viviam em povoados próximos de Gaza.
os Caftoritas vindo de Caftor. Os destruíram e se estabeleceram em seu lugar. Vão agora e atravessem o ribeiro de Arnon. Vejam que eu entreguei às suas mãos Seom, o amorreu, rei de Hesbom, a terra dele. Comecem a ocupação, entreguem e entrem em guerra contra ele. Hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo do céu. Quando ouvirem da fama de vocês, temerão e ficarão angustiados. Do deserto de Quedemote enviei mensageiros a Seom, rei de Hesbom, oferecendo paz e dizendo: deixa-nos passar pela tua terra. Iremos somente pela estrada, não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda. Por prata nos venderás tanto a comida que comermos como a água que bebermos. Apenas deixe-nos passar a pé. Como fizeram os descendentes de Esaú, que habitavam em Seir, os moabitas que habitam em Ar, assim chegarei ao Jordão. E através dele, a terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Mas Seom, rei de Hesbom, não quis deixar-nos passar, pois o Senhor, o Deus de vocês, tornou-lhe obstinado o espírito e endureceu-lhe o coração, para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: estou entregando a vocês Seom, sua terra. Comece a ocupação, tome posse da terra dele. Então Seom saiu à batalha contra nós em Jaza, com todo o seu exército. Mas o Senhor, o nosso Deus, entregou-o a nós, e derrotamos a ele, a seus filhos e a todo o seu exército. Naquela ocasião conquistamos todas as suas cidades e destruímos totalmente, matando homens, mulheres e crianças, sem deixar nenhum sobrevivente. Tomamos como presa somente os animais e o despojo das cidades que conquistamos. Desde Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale, até Gileade, não houve cidade de muros altos demais para nós. O Senhor, o nosso Deus, entregou-nos tudo. Somente da terra dos amonitas vocês não se aproximaram, ou seja, toda a extensão do vale do rio Jaboque, e as cidades da região montanhosa, conforme o Senhor, o nosso Deus, tinha ordenado. Deuteronômio capítulo 3. Depois voltamos e subimos rumo a Bazã. Og, rei de Bazã, atacou-nos com todo o seu exército, em Edrei. O Senhor me disse: não tenha medo dele, pois eu o entreguei em suas mãos, com todo o seu exército, e dei-lhe também a terra dele. Você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Então o Senhor, o nosso Deus, também nos entregou em nossas mãos Og, rei de Bazã, e todo o seu exército. Nós o derrotamos, sem deixar nenhum sobrevivente. Naquela ocasião conquistamos todas as suas cidades. Não houve cidade que não tomássemos. Foram 60 cidades em toda a região de Ar, Gob, o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com muros altos e com portas e trancas. Além delas havia muitas cidades sem muros. Nós as destruímos completamente. Também, como havíamos feito com Seom, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades, matando também os homens, as mulheres e as crianças. Mas os animais e todo o despojo das cidades tomamos como espólio de guerra. Foi assim que naquela ocasião tomamos desses 2 reis amorreus o território a leste do Jordão, que vai desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam o Hermon de Sirion, e os amorreus o chamam Senir. Conquistamos todas as cidades do Planalto, e toda a Gileade, e também toda Bazã, até Salcá e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos Refaíns.
Sua cama era de ferro e tinha, pela medida comum, 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Ela ainda está em Rabá dos Amonitas. Da terra da qual tomamos posse naquela época, o território que vai de Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, até mais da metade dos montes de Gileade com suas cidades, dei-os às tribos de Ruben e de Gade. O restante de Gileade e também toda Bazã, o reino de Og e o reino... Dei-o à metade da tribo de Manassés. Toda a região de Argobe, em Bazã, era conhecida no passado como terra dos Refaíns. Jair, um dos descendentes de Manassés, conquistou toda a região de Argobe até a fronteira dos Jerusitas e dos Macatitas. Essa região recebeu o seu nome, de modo que até hoje Bazã é chamada Povoados de Jair. E dei Gileade a Maquir. As tribos de Ruben e de Gade dei a região que vai de Gileade até o ribeiro de Arnon. A fronteira passava bem no meio do vale, e até o vale do Jaboque, na fronteira dos Amonitas. Dei-lhe também a Arabá, tendo como fronteira ocidental o Jordão, desde Quinerete até o mar da Arabá, que é o mar salgado, abaixo das encostas de Pisga. Naquela ocasião eu lhes ordenei o seguinte: o Senhor, o Deus de vocês, deu-lhes esta terra, para que dela tomem posse. Todos os guerreiros devem chamar a atenção de seus irmãos israelitas, armados para a guerra. Deixe nas cidades que lhes dei as mulheres, as crianças e os grandes rebanhos, que eu sei que vocês possuem, até que o Senhor conceda descanso aos seus outros irmãos israelitas, como deu a vocês, e tomem eles posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles. Do outro lado do Jordão. Depois vocês poderão retornar, cada um, à propriedade que lhes dei. Naquela ocasião também ordenei a Josué: você viu com os seus próprios olhos tudo que o Senhor, o Deus de vocês, fez com estes 2 reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos pelos quais vocês terão que passar. Não tenham medo deles, o Senhor, o Deus de vocês, é quem lutará por vocês. Naquela ocasião implorei ao Senhor: ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos? Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto de Pisga e olhe para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste. Veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o e encoraje-o, porque será ele que atravessará a frente deste povo. Lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Então ficamos acampados no vale, diante de Bet-peor. Na parte final do capítulo 3, Moisés relata seu pedido a Deus por misericórdia para que permitisse que ele entrasse em Canaã. Mas o Senhor não lhe permitiu e ordenou que ele encerrasse o assunto. A Moisés foi permitido apenas olhar a terra de longe. Isso nos deve fazer refletir sobre a severidade de Deus, sobre como ele é firme em suas determinações. Devemos ter o cuidado e estar atentos para que nossos atos de desobediência não provoquem determinações permanentes do Senhor acerca da nossa vida, da forma que possamos viver tudo o que Ele pensou a nosso respeito. Vimos a repetição do evento em que Deus havia dado a terra ao povo de Israel, mas eles duvidaram do Senhor
Então o Senhor disse para eles retroceder. E então eles vieram e disseram: agora nós vamos subir, Moisés, e vamos conquistar a terra prometida. Então Deus disse: eu não vou com vocês. Sabe, Deus deseja mais que a gente obedeça do que a gente faça sacrifício. Deus espera que você o ame e guarde os seus mandamentos. Que Deus te abençoe, que você seja feliz mais um dia com a sua família. Em nome de Jesus. Amém.